São 5h03 em São Paulo. Falamos diretamente dos estúdios da Rádio Trianon, AM 740. Começa mais uma edição do programa Contraponto com a presença de Paulo Moreira Leite, Alberto Vilas, Flávia Rocha Mello em Brasília, Cléo no comando da nave mãe, no comando da nossa mesa de som, e hoje contando com a presença especialíssima que nos dá muita honra de Guilherme Boulos, uma das mais importantes lideranças do movimento pela democracia, do movimento de massas brasileiro, dirigente do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que vai nos acompanhar hoje no nosso debate, na nossa conversa sobre ocupações, sobre a vida política, sobre o golpe militar, sobre a situação da justiça, sobre as eleições do ano que vem, candidatura a Lula. Vai ser um longo debate e eu acredito que vai ser um dos debates mais interessantes que nós já tivemos aqui no nosso programa. Antes de tudo, eu gostaria de lembrar para vocês que o nosso WhatsApp é 11 99583 9700. 11 99583 9700. No Facebook, o nosso endereço é Programa Contraponto Trianon, Programa Contraponto Trianon, onde você pode nos assistir ao vivo nesse momento e também pode acessar os vídeos dos programas anteriores. E todos os dias, à 1h da manhã, você tem a reprise do programa do dia na rádio AM 740 Trianon, que você pode acessar no seu computador, no seu smartphone, no seu rádio de pilha, no seu rádio elétrico, de todos os jeitos que você quiser. O programa Contraponto não dá e não precisa perder. Bom, vamos chamar primeiro a Flávia Rocha Mello em Brasília, que ela tem informações mais quentes aí de como é que está a situação por aí. Boa tarde, Flávia. O que você conta para a gente? Boa tarde, Ricardo. Bem, o presidente Temer entregou há pouco a defesa dele na CCJ. Ele conseguiu se defender? Ele, na verdade, ele se defende menos e ataca muito a denúncia. Ele diz que as gravações não existem, não são válidas, que a denúncia é ruim. Ele ataca bastante a denúncia. Os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco também já entregaram a sua defesa. Agora, o relator Bonifácio Andrada tem 5 sessões para apresentar o parecer. Só que continua polêmica no nome do Bonifácio, né? Como é que é a situação do Bonifácio, hein? Porque ele está na corda bamba, né? Isso. O PSDB costurou um acordo. Seria o seguinte, o Bonifácio se licenciaria do partido, mas continuaria na CCJ. E aí ele poderia continuar relator. Então, eles estão esperando agora que o Tucano entregue a carta de licença do partido. Eles pediram uma licença de 15 dias, que é o prazo até o fim da votação. Então, vamos ver se ele vai entregar ou não. Caso ele não entregue, eles vão tirá-lo da CCJ. Agora, a gente também tem, assim, o governo precisa continuar negociando. Ontem, mesmo depois que tiver aquele monte de deputado, a base aliada ainda tem rebelião. O PSD, que é o partido do Kassab, ele disse que não quer votar a favor do Temer, não. Ele disse que os pleitos não estão sendo atendidos e que é um desgaste apoiar o governo que tem 3% de aprovação. Então, hoje de manhã, eles tiveram um café da manhã com o Kassab, com o Roberto Kassab, e disseram que querem votar em bloco contra o Temer. Vamos ver se o Temer vai oferecer alguma coisa para eles votarem a favor, né? Flávia, mas essa... Oi, desculpa. Oi, pode falar. Não, só estou lembrando aqui, essa coisa de sair do partido e depois voltar é uma tramicagem sem tamanho, né? É como o Neymar pedir uma licença, jogar pela seleção francesa e depois volta para a seleção brasileira, é isso? Isso. É uma... Não tem nome isso, né? Porque você... Não, tem nome. Ô, Flávia, tem nome. Tucano. 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 Porque, assim, ele vai se licenciar, mas vai continuar na vaga que é do PSDB. Então, o PSDB fica mais ou menos sem o deputado, né? O relator não é do PSDB. O relator é sem partido, né? Só que ele é um tucano histórico, não é uma pessoa que entrou no partido agora, ele está há anos. Não, mas é ridículo, porque o PSDB deveria tomar uma posição. Supondo que o PSDB fosse um partido minimamente organizado, minimamente coerente, tivesse um mínimo de política. Atualmente é um bando de cardeais completamente perdidos, cardeais sem asas, tucanos sem asas. Deveria tomar uma posição, bom, o deputado que é do PSDB tem que ser retirado da relatoria, ponto final. Exatamente. Se ele quisesse sair do partido para continuar relator, se ele quisesse recorrer à Procuradoria-Geral, se ele quisesse pedir conselho do Fernando Henrique, se ele quisesse pedir um dinheiro emprestado para o Oeste, que ia pedir para o Joesley, para ele poder continuar na relatoria, isso é outro problema. O PSDB não quer tomar uma posição. A posição só poderia ser uma. Olha, o PSDB é contra ser relator desse processo
não quer ser relator no processo onde o relator tem que defender o Temer, então, quem quiser ser relator disso aí tem que sair do partido, sair. E fica esse negócio, aquele, você lava e enxugo, não sei o quê, aquela pataquada. O PSDB, mais uma vez, arruma um jeito, de maneira envergonhada, em cima do muro, de apoiar a presença do presidente Temer, se isso realmente se configurar. É isso que eu acho, pelo menos. Não sei se o Paulo quer falar sobre isso. Então, ele vai voltar, aí depois, se acabar a votação... Peraí, o Paulo não quis falar. Isso aí é uma coisa, isso temos que registrar. Alguma coisa está acontecendo. Guilherme Boulos, pela primeira vez, Paulo Moreira Leite recusa o direito à palavra. Recusa-se a ocupar o seu lugar de fala. Isso é um momento de... não festejar, não, porque a gente precisa do Paulo. Os ouvintes devem ter achado, acho que o Paulo foi embora. É aquela coisa, assim, é surreal. Vai, Flávio, desculpa. Não, então, assim, é vergonhoso, porque ele não vai ficar no partido 15 dias, depois volta para o partido. Quer dizer, enquanto ele defendeu o Temer, ele não era do PSDB, né? Não, ele defendeu ele lá, mas ele não era do PSDB, não. Ele voltou agora. Ele volta agora, então sabe, é uma costura meio mal alambrada ali. E só para terminar, que quem está aqui em Brasília, o plenário da Câmara está tentando votar a reforma política, mais o pedaço da reforma política, que é a criação daquele fundo partidário. O fundo partidário já foi... Ontem aprovaram a questão coligações, a cláusula de barreira já a partir de 2018. E a coligação só para 2022, né? Só para 2022. Então, eles estão tentando botar aquele fundo, que é 1,7 bilhão, parte desse dinheiro viria das emendas parlamentares, e a outra parte seria o fim da propaganda eleitoral, porque a propaganda gratuita é mentirosa, né? Porque o governo paga para as emissoras de rádio e TV cada vez que você vê um político falando na televisão. Então, eles abatem dos impostos. Acabaria com isso, e esse dinheiro iria para esse fundo de 1,7 bilhão. Tá bom, Flávio. Tá? Isso tem que ser votado até sexta-feira. Ok. Bom, na sexta-feira eu já vou anunciando, já vou me antecipando aqui. Devemos contar com a presença do deputado Vicente Cândido, que é relator do projeto original de reforma política, do projeto original, e até hoje é relator do projeto de reforma política, que se comprometeu a comparecer aqui na próxima sexta para discutir ainda, esse restinho aí, de reforma política que está sendo votado no Congresso, que, apesar de ser coisas pequenas, tem uma repercussão, por exemplo, a cláusula de barreira do ano que vem, questão do fundo partidário, assim por diante. Agora, o Guilherme Boulos, que está aqui para falar da sua especialidade, que é a mobilização de massas, ocupação e tudo mais, parece que preparou uma surpresinha para o Temer hoje. O que aconteceu, Guilherme? Olha, primeiro, boa tarde a todos e todas, agradecer pelo convite mais uma vez, Ricardo. O Temer tinha um compromisso hoje em São Bernardo do Campo, ele ia entregar compromisso? Ele ia entregar ambulâncias. Não é? E em São Bernardo do Campo está acontecendo precisamente uma ocupação do MTST, com mais de 7.500 famílias, que é a ocupação Povo Sem Medo de São Bernardo, e que ele ficou receoso de que houvesse alguma manifestação, e por isso, em cima da hora, ele alterou a entrega de ambulâncias da fábrica da Mercedes em São Bernardo para a fábrica da Mercedes, que fica no bairro do Limão. Esse evento está acontecendo agora na Zona Norte de São Paulo, mas como os sem-teto são muito insistentes, foram até ele. Se o Temer não vai a São Bernardo vai até o Temer. E nesse momento está tendo uma manifestação com centenas... Embora o movimento seja o movimento dos trabalhadores sem Temer, né? Pois também, né? Mas esse eu diria que é mais amplo, é 97% da população brasileira. Exatamente. Traduzindo em geografia, eu acho que o Temer só pode ir em 3% do território nacional que apoia ele, né? Assim, então está difícil ele achar um lugar... Os três poderes. Os três poderes, talvez, nos 3 pontos. Né? Mas aí? Então está tendo manifestação? Você tem informações sobre a manifestação? Agora, pouco antes da gente entrar aqui no programa, o pessoal já tinha chegado lá, a segurança lá da presidência estava em polvorosa, mas tem centenas de trabalhadores e trabalhadoras sem teto, neste momento, pedindo moradia ao Temer. Né? Chegando lá, ele estava no evento entrevista. Para sua morada está vazia, porque ele não mora na morada, porque ele não serve, pelo menos, um pedaço do palácio. Como é que está o Minha Casa Minha Vida, moço? Está parado, olha, né? Vilas, Minha Casa Minha Vida está absolutamente parado. Né? Pararam as obras. A faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida, que é aquela que atende
quem mais precisa, 83% do déficit habitacional brasileiro, que é quem ganha menos que 3 salários mínimos, não houve uma única contratação desde o ano passado. Eles seguiram liberando algum recurso para as faixas 2 e 3, que é financiamento imobiliário na prática, né? Não subsidiado, não como programa social de habitação. Então, vejam, o cenário que nós temos na moradia, ele é uma tempestade perfeita, porque você tem, ao mesmo tempo, um programa social seco, falta de investimento em política de habitação, e uma crise econômica que leva a desemprego e perda da renda dos mais pobres. O que isso tem a ver? O pessoal não consegue pagar aluguel no final do mês. Não consegue pagar aluguel e não tem programa habitacional, está aí, está dado ocupações São familiares. 14 milhões, né? Não é pouca gente, são 14 milhões, né, de desempregados. Pois é. E essa ocupação de São Bernardo, que é realmente um assunto que ocupa a atenção de todo mundo, que está nas manchetes, que está nas fotos dos jornais, que já conseguiu uma solidariedade importante de atores importantes, uma ampliação importante. Como é que está isso aí? A gente conseguiu uma vitória importante que foi esse mês aí de trégua. Como é que é isso aí? Eu queria que você falasse sobre a ocupação, como é que foi, que terreno é esse, não sei o quê, contasse um pouquinho. Quer dizer, muita coisa já saiu no jornal, não sei o quê, mas rapidamente, e depois mostrar em que estágio que está esse negócio. Claro. Olha, faz um mês houve a entrada de cerca de 500 pessoas nesse terreno. É um terreno que estava abandonado há 40 anos, que as pessoas dizem, pô, tu invadiu o que é dos 40 anos, 40 anos. 40 anos para rato, barata, desova de carro roubado. E quanto? E a metragem do terreno são? Mais de 70 mil metros quadrados. Um terreno de uma construtora totalmente abandonado. Na verdade, abandonado, esperando a especulação imobiliária para ele valorizar. Mas assim, ali, largado. Ali, totalmente investido, ninguém fazendo largado. nada. Ok, veja, Paulo, esse pessoal diz, bom, direito à propriedade, tem que tirar essa turma de lá. Esquecem, muitas vezes, que a Constituição brasileira, a mesma que diz que há o direito à propriedade, ela diz que esse direito não é absoluto, que a propriedade precisa ter uma função social. Uma propriedade em estado de abandono, sem exercício de posse, ela não tem função social. Então, o terreno está em situação legal. Baratas, ratos, escorpiões e outras populações do mesmo gênero. E, com isso, o movimento mapeou esse terreno, com comunidades ali do entorno, em São Bernardo, pessoas em situação crítica de habitação, e ocupamos. Entramos com 500 pessoas. Em uma semana tinha 5 mil. Vejam qual é o cenário dramático. 500 pessoas. 500 famílias, não, 500 pessoas. 500 pessoas. E depois, uma semana tinha 5 mil. Famílias. Você multiplicou por mais que 10 em uma semana. Por quê? Porque esse é o retrato simbólico da crise social brasileira. Aquela ocupação, com aquele tanto de gente, demonstra o caminho em que estão colocando o país e a maioria do povo brasileiro. Não deixa alternativa. O desempregado não consegue pagar aluguel no fim do mês. Não é mais difícil fazer esse cálculo, certo? Fica lá, o cara ficou desempregado, a renda caiu, o aluguel não baixou, o proprietário não vai dar uma anistia para ele. Isso está mostrando, só um parênteses, de que, embora não esteja havendo mobilizações grandiosas, mobilizações concentradas no plano do ponto de vista político, porque falta uma bandeira, o presidente Lula, até quando esteve aqui nos dando entrevista, falta a visualização de como derrubar o Temer, propriamente dito, quer dizer, não tem uma emenda de diretas que se acha factível, enfim, essa coisa toda, então isso causa uma certa parada nas manifestações mais globais. A gente está vendo que o povo não está parado, não. O povo está andando, e não vai se pensar que vai se pôr goela abaixo do povo, reforma trabalhista, deixar o pessoal sem casa, e vai ficar todo mundo aceitando. Então, muito enganado acreditação isso, e essa ocupação é uma prova disso, me parece. Esse é o tema, Ricardo. Eu acho que esse é o tema. Porque, veja, se diz que há uma apatia, que as pessoas não se mobilizam. É verdade que houve um refluxo nas mobilizações nesse segundo semestre. No primeiro semestre, nós tivemos greve geral, 28 de abril, teve quase 200 mil pessoas em Brasília. Você teve mobilizações grandes. Esse refluxo tem a ver também com as pessoas se decepcionarem, porque vão às ruas, tem um governo com 3% de aprovação, um Congresso desmoralizado, e que, por mais que as pessoas vão às ruas, essa turma vira as costas e pisa no acelerador em sentido contrário. Então isso gera uma descrença, não está adiantando. Só que essa descrença, por mais que ela se traduza do ponto de vista de mobilização política imediatamente em apatia, ela vai gerando por baixo, no subterrâneo da sociedade, ela vai gerando um barril de pólvora. Porque as pessoas não... A crise de representação,
a contradição entre Brasília e o Brasil nunca foi tão grande. As pessoas não se sentem representadas por nada do que está ali, vem a sua vida se deteriorando rapidamente e há uma indignação latente que ainda não se traduziu em ampla revolta social. Não, mas isso dá sinais, que a sinais. política e a economia estão descoladas. Não, a política vai mal, mas a economia vai bem. Não. O que dizem os economistas oficiais, o pessoal da CBN, o pessoal da Jovem Pan e assim por diante, a gente vê que não existe a mínima análise. Por quê? Quem é que aprovou a reforma trabalhista? Quem é que reduziu o dinheiro para Minha Casa e Minha Vida? Quem é que está piorando as condições de vida da população? São a política. São coisas aprovadas na política. A reforma trabalhista é aprovada na política. A reforma da Previdência será discutida e, tomara não seja aprovada, será na política. O corte de verbas para investimentos sociais, incluindo a habitação, foi aprovado na política. Quer dizer, a política tem tudo a ver com a economia. Sem contar a aposentadoria, né? É uma coisa que é real, que é o seguinte, mais uma semelhança entre esse governo e os governos militares era dizer que a economia vai bem e o povo vai mal. A economia vai bem e a política vai mal. A economia não vai bem. Só que no tempo dos militares, a economia minimamente, por um período, foi bem. Exatamente. Mas agora eles tentam retomar esse discurso e que realmente não é verdade. Que não é verdade. Agora, essa coisa que você falou aí, que eu acho que é importante, quer dizer, o ataque direto a uma reivindicação está fazendo as pessoas reagirem. Ao contrário, o povo não foi derrotado. Ele não foi para uma luta ainda. Não se sabe nem quando ele irá. Mas ele não foi derrotado naquele sentido de falar, olha, vamos para casa porque deu errado. Vamos para casa que nós perdemos. Ele está escolhendo. Exatamente. Não é isso? E são as lutas que pegam mais imediatamente na sua condição de vida. É natural que seja assim. Historicamente é assim. Então eu queria te perguntar, como é que você vai fazer? Nós temos um mês aqui para frente de trégua. Vocês conseguiram uma trégua do governo do Estado. Como é que você vai fazer daqui para frente? Porque, a menos que haja uma retirada, que eu acho que não vai haver, como é que vai fazer? Qual é o próximo passo? Que eu acho que é uma coisa importante, porque essa luta está começando a concentrar as atenções do país. Né? Voltando, são 8 mil famílias. 8 mil famílias. Tem aquela, eu volto a falar, aquele vídeo que está na internet, milhares, que você coloca, qualquer coisa já dá compartilhamentos daqueles atores da Globo e tudo isso, com aquele, falando... Letícia Sabatella, Caetano Veloso. Exatamente. Como é que vai ampliar isso? Qual que é a ideia? Fala da ideia, porque acho que isso aí é uma coisa importante. Porque eu não vejo como tirar aquele pessoal sem fazer um pinheirinho. Pois é, exatamente. É isso que está em jogo. Porque veja só. Pinheirinho, para quem não soube, foi uma desocupação de terra feita pelo governo do Estado há alguns anos. Em 2012, que resultou no semi-massacre, gente morta, gente ferida, e foi uma das coisas mais violentas que os governos do PSDB conseguiram fazer contra o pessoal que queria simplesmente procurar casa e um lugar para morar. Desculpa. Pois é, mas veja, nós temos ali mais de 7.500 famílias. 35 mil pessoas? 25, por aí. Nós não temos ainda um censo exato, porque o cadastramento não terminou, mas tem muita gente lá. Né? Há uma tentativa, vinda do prefeito de São Bernardo, que parte do governo do Estado também flerta com ela. É uma tentativa de tratar como caso de polícia e ponto final. Se forem por esse caminho... O prefeito de São Bernardo? O prefeito de São Bernardo é do PSDB. Mas é aquela direita anti-operário, né? Anti-operário que tem lá, né? Isso mas... Quando a gente fala São Bernardo, todo mundo ainda tem uma memória de ter prefeituras do PT e tudo mais. Não, é o prefeito do PSDB. Esse prefeito é um escroque. Né? Esse prefeito... Ele também se veste de guarda de trânsito, fica adora. Mas ele vai para lá para fazer prefeitar? Ele mais. Queria o Messias do Riá. Ele adotou uma postura totalmente truculenta com a ocupação. Existe um problema com moradores de um condomínio vizinho, que é um condomínio de renda média, e que o vice-prefeito mora lá. Chegou a haver um episódio lamentável de um tiro disparado por um cidadão numa sacada, um cidadão de bem. Contra o acampamento? Contra o acampamento, feriu uma pessoa no braço. Bem? Sim, de bem. De bem. Tá. Esses são os cidadãos de bem. Tá. Não, ficou uma discussão ali se o tiro tinha saído da festa que o pessoal, as famílias estavam fazendo. Não tinha sequer festa. Não tinha nada. Da turma de bem? Da turma de bem. Então, veja, se forem por um caminho de lidar com a ocupação como caso de polícia, ao invés de como caso de política pública, aquilo ali vai terminar mal. É importante ter claro isso. Não porque o movimento queira, o movimento está fazendo todos os esforços para buscar uma solução negociada, pacífica, mas que, ao mesmo tempo, assegure o direito de moradia daquelas famílias.
Não há solução negociada com saiam e ponto final. Por que não desapropria aquele terreno, gente? Era o mínimo. Não, essa coisa óbvia, elementar. Desapropriação do terreno que está 43 anos parado, levanta-se o preço e desapropria terreno para fazer metrô, que nunca faz, desapropria, mas nunca faz, desapropria para fazer não sei o quê, desapropria para... Por que não desapropria o terreno onde estão morando 8 mil famílias nesse momento? Essa deve ser a reivindicação de vocês. Desapropria o terreno e entrega para as famílias. Essa é a reivindicação do movimento. E nesse um mês, o Paulo perguntou o que vai se fazer? Se conseguiu, de fato, um prazo judicial e tal, que não é um prazo exatamente de um mês, é que se determinou que um órgão se reúna com todas as partes para buscar conciliação, deve demorar algumas semanas. O movimento vai se mobilizar, como já está fazendo hoje nesse evento do Temer, vai se mobilizar nos próximos dias para cobrar do governo do Estado, da Prefeitura de São Bernardo e do governo federal uma solução para o problema habitacional. E a solução passa pela desapropriação do terreno. Desapropriação do terreno e financiamento de construção de moradias populares. Né? Essa é a solução óbvia para um problema social tão grave e simbólico como se tornou a ocupação do Povo Sem Medo de São Bernardo. E essa população lá está aumentando? Assim, dos 8 mil, corre o risco de chegar no final do mês a 10 mil ou está parado? Olha, Vilas, já os 7.500 que eu falei aqui, famílias, é um dado já defasado. Quando a gente terminar o cadastro, a gente vai ter a dimensão. Parou de aumentar porque o terreno está totalmente cheio, não cabe mais. Não cabe mais. O terreno já está totalmente tomado de barracos. Agora, a gente sabe que a gente está indo para uma situação que ou pode haver uma vitória assim, tranquila e se desapropriar de tudo dar certo, como pode ser ótimo de pensar, mas não sei se é muito realista, né? Ou a gente pode pensar que o governo do Estado continua apostando numa posição de confronto, de força, como ele sempre tem feito. Ele tem aquela postura de que se ele ceder agora vai ter que ceder mais, então ele não cede e vai para a porrada, como foi no Pinheirinho, e vai assim. Desocupações menores do centro, se anda pela cidade e está acontecendo. Então, assim, como é que a gente pode, dessa vez, numa luta que está chamando essa atenção, que está concentrando tantas forças políticas de um lado e de outro, como é que a gente pode fazer? Qual que é a ideia de fazer? Olha, vamos fazer uma coisa que seja... Como é que é? Olha, nós temos que criar uma enorme rede de solidariedade naquela ocupação, Paulo. Nós tivemos esse vídeo mencionado aí dos artistas que já demonstram um apoio social mais amplo. Essa não é mais uma luta do sem-teto de São Bernardo do Campo por um terreno específico. Essa é uma luta simbólica de enfrentamento por direitos sociais num país que está sendo desmontado por um governo inconsequente e lesa-pátria. Isso é o que está em jogo ali em São Bernardo do Campo. Ali se decide muito mais do que uma gleba. Por isso, é preciso se construir uma rede de solidariedade que envolva artistas, jornalistas... Comitês de solidariedade. Começa a criar isso. Ou seja, é preciso que se construa, né, toda uma rede que vá, ao mesmo tempo, enfrentar o despejo, cercar a ocupação de solidariedade efetiva, concreta e também simbólica, né, e evitar que ocorra um massacre. É anunciado. Se não tiver solução, daqui a um mês vai acontecer um massacre. Está sendo dito aqui, ao vivo. Então, isso está anunciado. E é feito. E não é um blefe. Eles sempre fizeram isso. Ô, Guilherme, tem uma coisa que a gente não vê mais, mas a gente é meio saudoso dos tempos onde as mobilizações existiam com uma certa frequência. Por exemplo, São Bernardo, direção do PT, sindicatos, metalúrgicos. Bom, é o seguinte, se forem desocupar, greve. Greve nas fábricas. E não simplesmente ficar enchendo de gente lá o terreno. Eles têm que atuar naquilo que você tem o terreno deles. Antigamente se fazia o seguinte, aprendiam a ser na universidade, aprendiam não sei o quê, tinha greve em fábrica, tinha greve em bancário, tinha greve nisso, tinha greve naquilo e tudo mais. Mobilização mesmo, porque não é simplesmente fazer doações ao pessoal lá de São Bernardo, não é simplesmente prestar solidariedade na voz, não é simplesmente arrecadar alimentos, comida, isso ajuda, isso óbvio que tem que ser feito. Mas tem que tomar uma posição de força enquanto categoria. E os caras estão do lado dos metalúrgicos do ABC, que é o coração do movimento operário brasileiro. Eu não sei se o PT está tomando essa posição firme, se mexerem aqui eu não sei como é que chama o nome da ocupação. Povo Sem Medo. A ocupação Povo Sem Medo, vai ter greve na fábrica, vai ter greve no banco, vai ter greve na loja, vai ter greve de funcionário público, você entende?
Isso que é um comitê de solidariedade. Eu não estou aqui querendo dar lição, nada, não sei, mas isso é um momento histórico. Sempre foi assim, quando você quer expandir uma luta, quando você quer expandir. Isso, claro, tem pronunciamento dos artistas foi importante, bom, uma série de coisas, quanto mais você falar a respeito, nós aqui do Contraponto, vamos estar sempre falando, acompanhamos. No primeiro dia da ocupação, a Laura, inclusive, estava aqui, a Laura não estava aqui, estava lá com vocês, ajudando a ocupar, a Laura Capriglione, jornalista de livros, nós colocamos isso no ar, nesse momento está acontecendo a ocupação, bom, enfim. Então, vocês estão organizando esse cordão com os partidos políticos, eu não sei, o PT está tomando posição, o PSOL, esses partidos que se dizem comprometidos com as lutas populares? Olha, seria extraordinário se essa luta, a solidariedade em relação a ela fosse ativa e se desdobrasse em mais lutas. Isso seria extraordinário, né? Eu concordo contigo. Agora, é preciso dizer que está tendo já uma rede de solidariedade, não chegou a esse nível de mobilização ativa, mas está tendo, né? Eu queria contar aqui um episódio dos trabalhadores da Ford, ali em São Bernardo do Campo, que se organizaram junto ao sindicato e fizeram uma arrecadação, um rateio, e chegaram na ocupação a semana passada com um caminhão de mantimentos e produtos de higiene. É isso, é por aí, o caminho é por aí. Começa assim e depois... Foram já vários parlamentares, fizeram pronunciamentos, se colocaram, interviram também de algum modo. Teve uma comissão de parlamentares que essa semana se reuniu com o presidente do Tribunal de Justiça, que se reuniu com o chefe da Casa Civil do Alckmin. Ou seja, está tendo movimentações... E esses parlamentares têm que fazer discurso na Assembleia, têm que ir lá para sair no jornal, para tentar furar o bloqueio da mídia hegemônica. Você entende? Fazer... Agora, o que nós temos é que ampliar isso. Não adianta só ficar nos setores organizados. Não adianta ficar só... O sindicato está fazendo, estão nos ajudando. Os partidos de esquerda estão lá cercando de apoio? Estão. Seria injusto dizer que não. Né? Outros movimentos sociais também estão lá? Estão. Agora, se isso ficar só na militância de esquerda organizada, não chega onde precisa chegar para barrar esse absurdo. É preciso que isso chegue mais amplamente em todos os setores democráticos, em todos aqueles que não querem ver um massacre, que não caem no discurso de que esse sem-teto invadiu, tem que tirar na bala, esse discurso truculento, fascista, que tem tomado corpo cada vez mais na sociedade brasileira. Então, esse é um ponto importante. Você imagina, por exemplo, aquilo que a gente imagina que pode ser o dia, se tudo acontecer como sempre tem acontecido, que é um dia haver uma retomada. Você imagina você ter um cordão de defesa formado por quem? Uma reintegração. Você da reintegração. Vai chegar lá, PM, capacete, aquelas coisas lá de choque, cavalo. Lembrando que uma ação da polícia contra 8.000 pessoas... Não é brincadeira. É uma operação de guerra. O que a gente está pensando de ter do lado de cada trincheira? Olha, eu acho que se num dia como esse, que nós esperamos não ver... Não ver, mas, claro, né? Estiverem lá artistas, estiverem lá intelectuais, professores, estiverem lá jornalistas, um programa ao vivo do Contraponto lá na situação. Perfeito! Ou seja, Ricardo, vamos fazer isso já! Chama a Kátia aí para já ir preparando. Nossa, o link já está indo para lá. Se todos esses setores... o Cléo já fez positivo, assim. Já tocou o Cléo. O Cléo falou. Despertou, ele estava quase ali. Contraponto itinerantes, a caravana do Contraponto. Nós vamos lá, claro que vamos. Eu acho que é isso. Se assim, faz um cordão humano. Vocês vão jogar bomba em quem? Porque um pobre, negro, da periferia, é todo dia. Foi feito para jogar bomba. É todo dia que a polícia joga bomba. Se o Bolsonaro tivesse aqui, olha, a mais pobre, negro, foi feito para receber bomba, para ser cobaia de bomba, de armamento novo. Levou 50 pau de multa, pelo menos. Pois é. Agora, fazer isso contra artistas, intelectuais, professores, lá, dirigentes sindicais, Lula, parlamentares, Dilma, queremos ver esse pessoal lá, queremos ver Lula, queremos ver Dilma, queremos ver o senhor Lindenberg Farias, queremos ver, sabe, todo mundo, queremos ver todo mundo lá. Eu acho que se todos estão lá num momento como esse, vai se criar um impasse. Vai se criar um impasse. Né? Agora, a aposta do movimento é não chegar a esse momento. É durante esse mês fazer mobilizações intensivas aqui em São Paulo, se for o caso em Brasília, fazer as mobilizações que forem para que a gente consiga a desapropriação desse terreno. Porque se tem uma vitória ali também, Paulo, uma vitória ali também é importante, é simbólica, não é? A moral de quem resiste também se faz de vitória. Vamos falar sobre isso. Se tem uma vitória ali, inverte uma situação política que não é de derrotas, que eles vêm enfrentando.
E no, De desânimo, no mínimo. derrotas, quer dizer, porque as derrotas que a gente tem tido no Congresso, reforma trabalhista, ameaça de previdência, aprovação do teto de gastos, tudo isso são derrotas que a população, uma hora, ela vê que foi derrota. Mesmo que ela não tenha se mobilizado tanto, ela se mobilizou tanto. Quer dizer, agora você inverte o sinal. E me conta o seguinte, essa questão da solidariedade, da participação, isso de um lado. Agora, e o governo do Estado? Como é que ele está se posicionando em relação a isso? Vocês foram conversar com o Alckmin tomar alguma posição, secretário de Segurança, Secretaria de Habitação? Como é que estão esses caras em relação ao que está colocado? Porque está na mão desses caras. O governo do Estado está se posicionando como PSDB na Comissão de Constituição e Justiça, que a Flávia estava nos dizendo agora há pouco. Tirando dele da reta. Fingindo que não é com ele, saindo assoviando. Isso é um problema da prefeitura? Esse é um problema é uma área particular, é um problema do sem-teto com os proprietários. Essa é a postura, inclusive, do prefeito do PSDB, e até aqui o governo do Estado diz, não é conosco. Não temos nada Daqui a pouco o Alckmin pede licença, vai lá, manda matar as pessoas. A questão social é o caso de polícia, como sempre. Quer dizer, historicamente, pré-1930. Agora é o seguinte... Mas a PM é do governo do Estado. Pois é. Agora é o seguinte, quando chegar 20 mil pessoas na frente do Palácio do Governo, aí não tem mais como dizer que não é com eles. E vocês têm alguma manifestação marcada, alguma coisa programada? Está tendo essa de hoje, né, em relação ao Temer, e a pauta é essa. O pessoal está lá com uma carta e quer entregar a ele, né, uma carta exigindo a desapropriação do terreno com recursos federais. Mas essa manifestação, você me desculpa, Guilherme, ela não foi divulgada com antecedência. Se divulgasse, ele cancelado esse evento. evento. Exatamente. Mas vocês não pensam, por exemplo, em fazer um dia de solidariedade ou uma manifestação? Sabe, uma coisa assim. Você deve estar pensando. Claro. Uma coisa divulgada com antecedência, para ser preparado, com uma passeata enorme, mobilização com artista, com os moradores da prepararam os processos estudantis de 2 décadas atrás, ficam lembrando dos seus que funcionaram. E ficam dando que funcionaram. Então ficam lembrando. E quando encontram novas lideranças, acham que tem transmissões para transmitir. Então, continua. Existe uma brasa dentro disso. Vai ter. Mas vai ter essas manifestações, elas vão ser chamadas com antecedência. É que a decisão judicial foi agora, antes de ontem. Tem que ser antes da decisão, né? O movimento está se planejando, depois surgiu essa situação de hoje. Nós devemos nos reunir com a coordenação, ter uma assembleia muito grande lá no domingo, e aí deve-se tomar um encaminhamento das próximas semanas, construir um processo continuado de mobilização. A ocupação está em estado de mobilização permanente. E aí, fazer uma mobilização mais simbólica, com a participação de vários setores sociais, que seja também, além de uma mobilização do sem-teto, uma mobilização de solidariedade aos sem-teto que estão na ocupação de São Paulo. Antes de chamar o comercial, porque a gente quer discutir também um pouco de política nacional com você, só uma coisinha. Tem muita gente que fala isso, o pessoal mais reacionário, aquele pessoal preconceituoso, aquele pessoal que o pessoal da coxinha, o pessoal do MDL, do quinta categoria, não, alguém pode reclamar. Não. Você entende? E quem fala, não, porque esses movimentos são um monte de baderna, isso aí é sabe, os caras vão lá, ficam tudo enchendo a cara até o fim do dia, lá ninguém trabalha, não sei o quê. Eu já fui em acampamento do Sem Terra, por exemplo, nós fomos, por exemplo, lá em Curitiba, e a organização do negócio é uma coisa de encher os olhos. As pessoas organizadas para fazer refeição, te oferecer alojamento, tem horário para dormir, bebida alcoólica não é permitido, não sei o que, coisa e tal. Essa organização quer dizer, o Sem Teto é um exemplo de organização e de civilidade, Eu queria que você falasse sobre isso. A ocupação, ela não é apenas um amontoado de barraco onde tem gente lutando por moradia. Ali se constrói uma vivência comunitária e redes de solidariedade e uma organização interna que só estando lá para ver. Por exemplo, a ocupação de São Bernardo. Nós dividimos a ocupação em 19 grupos, porque é muita gente. Não dá para você fazer reunião a todo momento com 7, 8 mil pessoas. Claro. Né? Então, nós dividimos em 19 grupos. Cada grupo, com uma certa quantidade de barracos, tem uma cozinha coletiva, que funciona por doações onde todos comem. Então, tem 19 cozinhas coletivas naquela ocupação. Né? Cada grupo tem os seus espaços coletivos de reunião. Vai se organizar agora a biblioteca comunitária da ocupação.
né? O espaço das crianças na ocupação. Domingo teve uma atividade ampla com as crianças, com centenas de crianças na ocupação. Tem um espaço de assembleias e tem um regimento interno com a organização da ocupação. Ou seja, ali as pessoas, inclusive, para além de fazer a sua luta por moradia, conseguem ter um tipo de vivência coletiva, de troca, que não se vê, mas em lugar nenhum no meio urbano, né? Ninguém bater na porta do outro para pedir o açúcar, certo? Essa solidariedade que foi abafada pela forma como o capitalismo organiza as cidades, na ocupação ela reaparece, né? A ocupação é também um espaço de vivência, solidariedade e de organização coletiva. Deixa eu só fazer uma pergunta antes aqui, eu queria questionar você. As pessoas seguem com a vida, ou seja, seguem trabalhando, quem tem emprego, vão ganhar vida, segue ali. A pessoa não fica o dia inteiro na ocupação. Não, não ficam. Aliás, os vizinhos andaram reclamando na internet, é um acampamento fantasma. As pessoas não ficam. Trabalham, Tem essas coisas assim, as pessoas trabalham. Ou seja, é um lugar para morar, de manhã, 6 horas da manhã, pega o ônibus, vai trabalhar nas suas funções. Olha, e tem gente, e o movimento não diz para ninguém, você tem que morar aqui. Tem gente que o cara está numa situação de aluguel. Vamos pegar um caso bem concreto. Ele está pagando aluguel. Ele recebe R$900 no mês e paga 600 de aluguel. Essa é uma situação, se você perguntar para as pessoas que estão lá, frequente, né? O que ele fez? Ele foi para a ocupação, mas como também não sabe, pode ter despejo, né? Ele ainda continua precariamente pagando o seu aluguel, ele não fica 100% na ocupação. A ocupação, para ele, é o espaço que ele tem da esperança de se livrar dessa situação precária e ter uma moradia própria. Então, essa ideia de que o sem-teto é apenas quem estava em situação de rua, nada mais equivocado para refletir o problema de moradia no Brasil. É de quem não compreende nem sem-teto nem morador de rua, né? Pois porque os dois são totalmente diferentes. Morador de rua não é essa pessoa, né? Pelo que a gente pode ver, né? Não, tampouco, não compreende nada da realidade brasileira. Dos 6 milhões e 600 mil famílias que estão no déficit habitacional brasileiro, ou seja, com problema de moradia, mais de 55% estão pelo critério que o IBGE chama de ônus excessivo com aluguel. São pessoas que comprometem uma parte expressiva da sua renda no pagamento de aluguel. Então, as pessoas também da ocupação, nem todas estão morando. Os que foram despejados, que não tinham mais para onde ir, estão. Até porque, ali, com o pé no barro, sem infraestrutura, sem água encanada, sem energia elétrica, essa é a situação da ocupação. Claro. Quem está lá é porque, efetivamente, não tem outra alternativa. São oportunistas, tem cá. Quer dizer, essa ideia que se cria muito no senso comum e que boa parte da mídia contribui para difundir, passe lá um dia na ocupação, nessas circunstâncias, com seus filhos lá. Aí vai compreender que quem está lá está porque não tem outra alternativa. Bom, a gente vai ter que fazer uma rápida interrupção, só ler algumas contribuições. Está muita gente querendo participar aqui. Marcelo Neves, boa tarde. Guilherme, firme na luta. Rogério Matucci, gente, o som está chegando muito ruim aqui em São Paulo SP. Podem verificar, eu acho que já melhorou, porque ninguém mais reclamou. O mesmo Marcelo de João Dória também é sonegador de PTU, Boulos. Precisa lembrar disso. Valdiane, boa tarde, grande Guilherme. Este é o cara que pode mudar este país. São 5 horas e 46 minutos em São Paulo. Falamos diretamente dos estúdios da Rádio Trianon AM. Programa Contraponto em mais uma edição com a presença de Paulo Moreira Leite, Alberto Vilas, Flávia Rocha Bela em Brasília, o Cléo no comando de operações na mesa de som e com a presença especialíssima, que nos dá muita honra e orgulho, de Guilherme Boulos, uma das mais importantes lideranças populares do país e dirigente do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que nesse momento lidera a ocupação, é um dos dirigentes da ocupação Povo Sem Medo em São Bernardo, uma das maiores ocupações já feitas na história do Brasil. Bom, continuando nosso debate, a gente, infelizmente, o programa é curto por a quantidade de assuntos que a gente tem que tratar. Eu queria falar com o Guilherme Boulos o seguinte. Aliás, o Facebook já dá ali alguma coisa. Guilherme Boulos, você é candidato a alguma coisa? Ou a presidente da República, especificamente? Olha, Ricardo, não sou candidato. Aliás, nesse momento não sou filiado a partido algum, né? Atuo no movimento social e acho que o desafio que está colocado agora é o desafio de mobilização popular e de reconstruir um processo de resistência social ao desmonte que se faz no Brasil. Isso não quer dizer que eu exclua a possibilidade de atuação política e institucional em algum momento.
né? Isso tampouco está excluído, né? Agora, o movimento, o MTST, a Frente Povo Sem Medo, também fazem luta política através das ruas. Um dos grandes problemas, quando se fala, vai entrar na política. Olha, quando se considera que política é só o parlamento ou as eleições, é o esvaziamento do conceito de política. Política também se faz nas ruas, política se faz ocupando. Isso é uma luta política. A ocupação, por exemplo, de São Bernardo, que nós falamos agora, é também uma luta política, né? Porque escancara um problema de falta de política pública. Então, nesse momento, eu atuo na coordenação do MTST, na Frente Povo Sem Medo, num processo de resistência social a um governo ilegítimo e de destruição nacional. Agora, há que se discutir as saídas políticas de organização da esquerda brasileira no curto e no médio prazo. E o MTST não se furta a fazer essa discussão e a pensar alternativas de reconstrução de um projeto de esquerda para o país. Me conta o seguinte, o que é esse movimento Vamos, do qual a Frente Brasil Sem Medo, Povo Sem Medo, desculpa, a Frente Povo Sem Medo faz parte? Eu já ouvi várias versões a respeito, que isso é o embrião do novo partido, que seria um movimento do tipo Podemos espanhol, ou do Syriza na Grécia, que seria uma coisa que iria concorrer com o Vencemos, né? Do Álvaro Dias, você chama Vencemos? Acho que o Álvaro Dias perdemos. Perdemos. Eu chamo de Perdemos. Bom, enfim, que quer explorar toda aquela moda. Eu acho que é moda atualmente. Vamos fazer um partido baseado em redes sociais. Um partido que não é um partido. Que não é um partido. Esse movimento Vamos, aqui, o que ele pretende, a que ele se pretende, quem participa e qual o papel que você joga nisso aí, Guilherme? Olha, o Vamos é uma iniciativa da Frente Povo Sem Medo, que é uma frente enraizada em luta social real, né? Para discutir um projeto de país. Então, o Vamos, neste momento, ele é um ciclo de debates. Aliás, amanhã vai ter um debate no Centro Cultural Vergueiro, aqui em São Paulo, sobre democratização da política e do poder, que é um dos eixos do Vamos. Tem participado uma série de pessoas, de lideranças partidárias, de vários partidos, PSOL, do PT, do PCdoB, do PCB, que tem estado nesse processo, de militantes de movimentos sociais, de intelectuais, que têm construído esses debates do Vamos com a perspectiva de pensar um projeto de país. Nós temos que nos dar conta que o país está num atoleiro, há uma crise profunda de representação, ela não é inventada, né? E não é só o governo Temer, são as instituições como um todo, a nova república, ou seja, o arranjo político, o sistema político, que foi feito na transição da ditadura militar, se esgotou, ruiu. Né? Nós temos uma crise de hegemonia das instituições, e isso coloca um desafio de pensar que tipo de transição se quer. Se a esquerda se limitar a um debate tacanho, reduzido aos próximos 6 meses, ou à próxima eleição, a um pragmatismo imediato, e não tiver capacidade de pensar um projeto que dê conta de disputar a antipolítica, de dialogar com esta crise de representação, e de se descolar do status quo, que nada pior para a esquerda do que ela ser identificada com o status quo que também está falindo. Se a esquerda é incapaz de fazer isso, ela não vai conseguir despertar esperanças, ela não vai conseguir efetivamente ser depositária de um projeto de mudança na sociedade. O Vamos tem a perspectiva de fazer esse debate da maneira mais ampla, em praças públicas, discutir com todos e todas, também nas redes sociais, que não podem ser desprezadas, não são a panaceia, não resolvem todos os nossos problemas, mas por ali hoje passa um debate real na sociedade. Né? O Vamos lançou uma plataforma onde as pessoas podem contribuir com propostas de projeto, que já teve mais de 100 mil pessoas que acessaram. Plataforma vamosmudar.org.br. Só que isso está sendo feito simultaneamente a debates em praças públicas em todo o Brasil. Sábado tem em Fortaleza, semana passada teve no Recife, teve em Belo Horizonte, Porto Alegre no sábado passado. Está ocorrendo em dezenas de cidades brasileiras, espalhadas por todas as regiões, envolvendo lideranças, envolvendo ativistas, envolvendo movimentos sociais novos e mais antigos, né, para, de maneira coletiva, buscar pensar saídas para essa crise, que é uma crise de representação, uma crise política,
de rumos do país, mas que também é uma crise de um ciclo da esquerda que se esgota, que se encerra. Essa é a proposta do Vamos. Você falou aí da eleição do próximo ano. Você acredita que vamos ter eleição no ano que vem, com Lula ou sem Lula? Olha, esse é um tema controverso, e cada vez mais. Né? Eu acredito ainda que haverá eleições. Agora, quais os termos dessas eleições está em questão. Né? A tentativa de inviabilizar o Lula pelo tapetão judicial, que compromete, evidentemente, a legitimidade, ou parte da legitimidade das eleições do ano que vem. Essa tentativa está em curso enfim, a passos rápidos. Né? É inaceitável, não só pelo Lula liderar as pesquisas, não é essa a questão. É inaceitável que alguém seja condenado sem provas e de forma a que todo o país veja casuística para não poder participar de uma eleição, com prazos sendo acelerados para coincidir com os prazos eleitorais. O que está acontecendo em relação ao Lula por parte do judiciário brasileiro é um escândalo e tem que ser denunciado aqui e lá fora. Eu me pergunto, assim, esse BOP todo que o Lula tem, se esse BOP todo vai aceitar, falar, olha, o candidato que você ia votar não vai participar das eleições, aí ele vai escolher um outro. Eu acho que isso aprofunda ainda mais a crise de representação. O seu candidato hoje, quem é? Se a eleição fosse hoje? Olha, eu não responderia isso agora, Ricardo. Você está... O Paulo, no começo, comentou a entrevista que eu dei no Estadão no sábado passado, e eu acho que você está parecendo o Pablo, do Estadão. Pablito é nosso amigo. Então eu estou em boa companhia. Mas na primeira pergunta que ele me fez já batendo, eu tive que responder para ele essa entrevista que isso estava parecendo mais um interrogatório do Sérgio Moro do que uma entrevista. Porque você só está me botando na parede. Então, mas isso não é uma pergunta. Jornalista. Deixa eu fazer uma pergunta assim. Então o Paulo pode fazer. Deixa eu fazer uma pergunta. Já que eu fiquei em silêncio, estranhamente... Você vai perguntar aí quem que você vai perguntar. Não vou perguntar. O que eu queria entender é o seguinte, eu acho muito bom e é muito necessário que, depois de um período assim que parecia que todos tinham fórmulas e respostas, abra-se um debate. Né? É importante isso, porque parecia que a história meio que estava chegando a um final. Ela chegou ao final e ela não acabou. Esse é o problema. Né? Hoje estamos começando. Aí, quando você abre um debate, eu queria saber assim, qual é a tua linha nesse debate? Qual que é a grande crítica? Você sempre tem um futuro e tem uma crítica ao passado. Qual é a sua crítica ao passado? O que você vê no futuro? Para onde a gente está indo? Qual é o caminho aí que você está vendo? Vamos lá. Eu acho que aí dá para compreender bem o processo do vamos, exatamente, do que a gente quer com esse debate. Veja, primeiro, há uma questão relacionada aos governos do PT nos últimos 13 anos, que foram governos que, inecavelmente, trouxeram benefício para o povo mais pobre, com programas sociais, com valorização do salário mínimo, com aumento da renda do trabalhador de maneira geral, mas que fizeram isso também sem enfrentar os privilégios do andar de cima. O sistema político permaneceu intocado, paga-se o preço agora. O tema das comunicações permaneceu dominado por um monopólio no país, pagou-se o preço também com golpe. Né? A Rede Globo comandou o golpe no país com recurso público, no governo da Dilma. O próprio Lula admite isso. Eles foram tímidos e sabe, subservientes ao status quo da mídia e deu no que deu. Mas não foi só a mídia. Né? Foi também o sistema político. Né? O PMDB nunca ganhou uma eleição presidencial no Brasil. Mas todo governo, todo presidente eleito tem que ir lá pedir a bênção para o PMDB. Tem um vício de estrutura nesse sistema político, né? E que, se não houver uma profunda reforma política estrutural, não se resolve. E como é que se faz essa reforma política que a gente está aí falando assim há anos e anos? Esse é o tema, Paulo. Porque essa pergunta poderia vir, bom, você está fazendo um monte de crítica, não mexeu em privilégio, mas também não tinha força, não tinha maioria no Congresso. Tudo bem. A chance agora que a gente tem de falar e discutir, né? Existem duas formas de se ter governabilidade para um projeto do país. Uma forma é de se reduzir o conceito de governabilidade à maioria parlamentar. Se a gente entende governabilidade assim, no Brasil, nunca um projeto popular, efetivamente democrático e de esquerda, vai ter o poder. Porque nesse sistema político nós nunca tivemos maioria parlamentar e provavelmente não vamos ter, certo? Governabilidade tem que ser entendida num sentido amplo, que bote o povo no jogo, que envolva a mobilização social, organização popular como ator da política, né? Um governo pode, sim, ajudar na mobilização da sociedade e ajudar a mudar a relação de força dessa maneira. Isso aconteceu em vários países da América Latina, né? Onde o povo organizado
mobilizado, um governo também atuando na politização da sociedade, permitiu E quem está falando, pressionar. Você pode pegar o que aconteceu, por exemplo, para não entrar nos mais controversos. Exatamente. Pegue, por exemplo, o Equador. Né? No Equador se fez democratização dos meios de comunicação, se fez uma reforma tributária, se fez algum grau de reforma política, né? E um projeto expressivo de distribuição de renda. Como se fez isso? Teve maioria parlamentar depois de um certo momento. No começo não tinha. Quando você muda a relação é que você passa... Claro, porque você bota a sociedade no jogo político, a maioria do povo. Se o povo é só espectador do jogo político e você opta por não mobilizar a sociedade exatamente para não confrontar aqueles com quem você precisa no parlamento para governar, você fica refém dessa turma. Foi isso que aconteceu. Quem deu o golpe, um ano antes, estava na base parlamentar de apoio do governo. Então, estava na vice-presidência. Um novo projeto. O PMDB nunca chegou à presidência, está sempre na presidência, né? Pois é. É o Sarney, é o Itamar Franco, é o Michel Temer. Então, veja, um novo projeto de esquerda para o país, um projeto de aprofundamento democrático no Brasil, ele precisa ser um projeto que pense efetivamente a política no sentido de participação popular mais ampla. E ele precisa também, nesse sentido, do ponto de vista do conteúdo, compreender que, se foi possível ter ganhos e avanços de direito na sociedade brasileira nos 13 anos do governo do PT, sem fazer enfrentamentos com os privilégios da Casa Grande, isso foi possível porque havia também uma bonança econômica e margem de manobra para um ganha-ganha. Hoje, não é mais possível avançar um passo sem conflito, sem enfrentamento. Isso implica um projeto com bandeiras mais avançadas, com bandeiras de tocar, botar o dedo na ferida onde precisa tocar. Essa é uma das perspectivas de debate do Vamos, e vocês e todos que estão nos ouvindo estão mais do que convidados. Amanhã tem 19 horas um desses debates lá no Centro Cultural Vergueiro, sábado tem em Fortaleza, e vamos fazer... E vamos que vamos. Vamos. Vamos que vamos. Bom, eu queria agradecer muitíssimo a presença do Guilherme Boulos, líder, dirigente principal do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que nesse momento dirige uma das maiores ocupações urbanas já feitas no país, a ocupação Povo Sem Medo em São Bernardo do Campo, um dirigente de lutas sindicais e uma das lideranças populares mais importantes, das novas lideranças populares mais importantes desse período. Queria agradecer a Flávia Rocha Mara em Brasília, ao Paulo Moreira Leite, ao Alberto Vilas,